Eu sou a Ana, sou estudante do curso técnico em edificações aqui do Cefet, Unidade Timóteo, no interior de Minas Gerais. E hoje eu estou passando aqui para estar batendo um papo sobre ciência e estar falando um pouquinho da minha proposta de trabalho para você. Desde que o mundo é mundo, o homem vem fazendo diversas alterações à natureza em prol de sua sobrevivência e melhoras das condições de vida. No entanto, a infreita exploração dos recursos minerais acaba por desencadear diversos impactos. Quando falamos em bens naturais, o petróleo é um grande exemplo. Ele é formado geologicamente há milhões de anos atrás, a partir da sedimentação e decomposição da matéria orgânica. Ele é largamente utilizado na indústria dos plásticos, cosméticos, asfaltos, combustíveis e com tanta exploração, vários são os impactos que o petróleo pode desencadear. O maior deles é o derramamento. O derramamento pode ser definido como uma mancha negra que se forma e causa uma grande perturbação no ecossistema em que ele se instala. Em 1991, o mundo viu que viria a ser o maior derramamento de petróleo já existente até os dias de hoje. Ele ocorreu durante a Guerra do Golfo, na região do Golfo Pérsico, e foram derramados mais de 1.360.000 toneladas de petróleo no ecossistema daquela região. Em meados de setembro, outubro do ano passado, o nosso litoral também foi severamente castigado por um derramamento. Só que nesse caso, não se sabe até hoje quais são as verdadeiras causas e nem as proporções que esse derramamento assumiu. Independente da região ou dos fatores, os impactos são sempre os mesmos. A fauna e a flora são os mais castigados. Por exemplo, os peixes não conseguem realizar trocas gasosas e acabam morrendo. As aves não conseguem manter a temperatura corporal e nem voar em busca do alimento. No caso da flora, a mancha negra que se forma impede a passagem de luz e elas não conseguem realizar o processo de fotossíntese. Existem também os vários impactos sociais, acarretados à pesca de subsistência, devido à morte de vários peixes, ao turismo da região e ao comércio local. Pensando nisso, essa pesquisa tem como motivação principal os diversos impactos sofridos pelo meio ambiente em casos de derramamentos como estes. Para isso, fizemos o uso de duas técnicas que são consideradas ainda novas, que é o magnetismo e a nanotecnologia. A nanotecnologia é uma ciência nova que busca estudar a manipulação de materiais, elementos e dispositivos menores que 100 nanômetros, sendo menor que um vírus, um fio de cabelo, uma hemácia. E uma das suas características mais interessantes para o nosso trabalho é o fato de possuir uma superfície de contato invejável a qualquer estrutura macro. Por isso, esse trabalho tem como objetivo principal aplicar uma técnica que seja viável, sustentável e econômica para a remoção de petróleo dos ecossistemas aquáticos, oceanos, mares, manguezais e, acima de tudo, contribuir com pelo menos 3 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis propostos pela ONU, como inovação em infraestrutura, vida na água e vida na terra. Foram utilizados os seguintes materiais nas seguintes proporções estequiométricas mostradas aqui ao lado. Utiliza-se lã de aço, vinagre, amônia e água oxigenada. A síntese de nanopartículas empregadas nesse trabalho teve como inspiração o trabalho do Dr. Ulisses Condomiti, e trata-se da formação de nanopartículas magnéticas de magnetita. O primeiro passo trata-se da união da lã de aço e do vinagre. A gente deixa essa solução em ósseo por 44 horas, que a gente viu como sendo o tempo ideal. Depois, a gente retira esse líquido e a gente pode perceber que há a formação de ferro 2. Então, a gente divide esse líquido resultante em dois recipientes distintos. Em um, a gente adiciona água oxigenada para ter a formação de ferro 3 e depois juntamos com aquela solução que estava reservada. Assim, a gente tem ferro 2 e ferro 3 combinados. Por último, adiciona-se a amônia e então nós temos as nossas nanopartículas de ferro 3O4 formadas.
Depois de formadas as nanopartículas, nós as pegamos e as lançamos sobre uma amostra de petróleo em um recipiente com água salgada. E aí, com o auxílio de um ímã de neodímio, a gente conseguiu estar fazendo a movimentação e a magnetização do composto por inteiro. Como resultado, obtivemos que o tipo de interação formada ocorre pois os oxigênios presentes das nanopartículas, ferro 3 a 4, tendem a ser atraídos pelos hidrogênios que compõem o petróleo, formando assim um tipo de ligação, permitindo a movimentação e magnetização do composto por inteiro. O decaimento do gráfico do tempo de ósseo pode ser explicado quimicamente. Às 44 horas seria o pico da reação. Neste momento, o composto passou a perder um pouco das suas características diamagnéticas, adquirindo características mais paramagnéticas, possibilitando assim o seu poder de magnetização. Ainda sobre as características paramagnéticas, algumas adaptações foram feitas. Por exemplo, queimamos a lã de aço antes de colocá-la em ósseo. Assim, percebemos que houve um aumento na suscetibilidade magnética do composto, tornando-o ainda mais magnetizado quando aplicado em um campo magnético. Foi realizado um estudo para conhecimento dos custos acarretados à produção das nanopartículas. Assim sendo, tomou-se como base a equação química e os cálculos estequiométricos. Buscou-se pelos preços de atacado e varejo dos seguintes itens: vinagre, lã de aço, água oxigenada e amônio. O cálculo final tomou como base os custos em prol dos volumes calculados, 100 ml, permitindo assim a somatória final. Para a produção de 100 ml de nanopartículas, gasta-se aproximadamente R$ 1,86, conforme a tabela mostrada. Buscou-se reunir as maiores e mais utilizadas técnicas de limpeza em casos de vazamentos de petróleo e reunimos em uma tabela comparativa. Podemos perceber que a técnica aqui proposta pode ser mais eficiente que os dispersantes químicos, por exemplo, já que o óleo não fica em contato com o meio. Pode ser também mais eficaz que a técnica de remoção manual, já que é mais segura, mais eficaz e mais rápida. Podemos concluir que a combinação das duas técnicas, a nanotecnologia e o magnetismo, contribuíram satisfatoriamente para os resultados do nosso projeto. A metodologia empregada neste trabalho faz uso de materiais baratos, de fácil aquisição, e o estudo de custo comprovou que os gastos acarretados são poucos, sobretudo após a sua industrialização. A análise comparativa com outras técnicas permitiu concluir que existem métodos que são eficazes, mas estes apresentam ainda algumas falhas. Por isso, acredita-se que a fusão dessas técnicas com a técnica proposta possa ser uma solução. Assim sendo, a limpeza se daria em 3 passos principais. Primeiro, cerca-se a mancha de petróleo com as barreiras flutuantes para que a mancha não se espalhe ainda mais, tomando proporções ainda maiores. O segundo passo é o lançamento das nanopartículas na água. O terceiro é a ação de barcos recolhedores, mas estes sofreriam uma alteração. Esses barcos recolhedores possuem esteiras aderentes que tentam puxar ao máximo aquele petróleo derramado. Só que eles não têm 100% de eficácia. A ideia, então, é de que essas esteiras sejam feitas de ímãs de neodímio ou eletroímãs. Assim, à medida com que o petróleo vai estar sendo aderido, ele também vai estar sendo atraído por causa do ímã. Em relação à sustentabilidade da técnica, ainda não se tem evidências de que a técnica possa agredir o meio ambiente. No entanto, todas as nanopartículas lançadas devem ser retiradas, impedindo com que ela fique em contato com o meio, pois não adianta resolver um impacto causando outro.